Missão. O que consiste a missão? O que é a missão? As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar o caminho para certos acontecimentos, de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como seja, assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselho ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. E o espírito se adianta, conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa ou a sua missão. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 569. E na sequência do Livro dos Espíritos, na 571, Allan Kardec faz um questionamento aos espíritos da codificação. Só os espíritos elevados desempenham missões? Que ele já sabia da tabela, né? Dos espíritos, das categorias dos espíritos, e ele questiona: só os espíritos elevados desempenham missões? E os espíritos respondem: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta é o portador de encomendas, de cartas. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. E na 573, Kardec ainda questiona: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Somos nós. O que consiste a missão dos espíritos encarnados? E eles respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. E ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sob essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um de nós tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, todos temos uma missão. E por vezes, muitas vezes, a missão primordial que nós temos está dentro do nosso âmbito familiar. Na 577, Kardec questiona: quando um homem faz alguma coisa útil, age sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou ele pode suceder que haja recebido missão não prevista? E eles respondem:
Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Muitas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se ele estivesse encarnado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmitir-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas no campo da ciência. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, é os espíritos respondendo a Kardec, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Eu quis trazer essa questão 577, até porque nós estamos aprendendo sobre os espíritos errantes nas quartas-feiras, né? Os espíritos que estão na erraticidade. Na 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? A gente pode falir na nossa missão? Ou um espírito que recebeu uma missão, incumbido de executar uma obra, falir? Sim, se não for um espírito superior. Aí tem a 578A. Que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, meus amigos, o espírito tem uma missão, como todos nós também temos. Digamos que sejamos nós. Gostaria de fazer uma dinâmica com vocês essa noite. Nós estamos na quantidade exata para fazer essa dinâmica. Vocês poderiam ficar em pé, por gentileza? E conforme eu for falando, o que os espíritos disseram a esse espírito sobre a sua missão, e chega num ponto que vocês não conseguiriam suportar tal situação, pode ir se sentando. Terá muitos escolhos e perigos pelo seu caminho. Sofrerá de malevolência, calúnia, traição mesmo daqueles que parecem mais devotados. Sucumbirá pelo peso da fadiga. Perderá tranquilidade. Perderá saúde. Perderá o sono. Terá que estar distante da sua casa. Publicar com seus parcos recursos mais de 10 livros. Terá que se expor ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Andará por espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tal missão, a inteligência não basta. É necessário primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os
ambiciosos. Para lutar contra os homens é necessária coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também da prudência e do tato para conduzir as coisas a propósito e não lhe comprometer o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Quem foi esse espírito e qual foi a sua missão? Em homenagem ao espírito de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que no último dia 31 de março, lembramos a data do seu retorno ao mundo espiritual. Esse espírito também teve um planejamento espiritual e um planejamento espiritual da sua missão. O tema dessa reflexão é por demais profundo e importante, pois nos remete a nada mais e nada menos do que ao grande codificador da doutrina dos espíritos, cuja missão foi a de trazer para o nosso planeta Terra a doutrina consoladora, prometida por nosso Senhor Jesus, já no final da sua missão terrena, quando estava reunido com seus discípulos no cenáculo, celebrando a Páscoa judaica, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 15 a 17. Só um parênteses, que a Páscoa, ela é uma tradição judaica. E o Cristo diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Com essa promessa, revela o Mestre que a construção do caminho para Deus, destinação de todos nós, espíritos, criados por Ele, atingia novo patamar. A mensagem do Evangelho de Amor dava seu primeiro passo junto à população espiritual da Terra. Abriam-se aí as portas para o futuro espiritual da humanidade, de todos nós, que compomos a população encarnada e desencarnada deste planeta. No entanto, como estamos suficientemente informados pelas instruções dos espíritos superiores, as missões que temos a desempenhar, em sua diversidade e complexidade variadas, não necessariamente se completam em uma só existência. Muitas vezes, aqui abarcamos para retomar o trabalho iniciado em encarnação precedente, com vistas a uma continuidade futura. No caso do eminente espírito Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, assumiu uma missão que sequer podemos divisar a sua avultada complexidade, graças ao seu desenvolvimento espiritual ainda acanhado. Graças ao nosso desenvolvimento espiritual ainda acanhado, a gente não consegue imaginar o tamanho e a complexidade dessa missão. Assim, para tratarmos do tema que nos propusemos a desenvolver
falando do planejamento da missão de Allan Kardec, vamos também salientar que uma tarefa missionária como essa não se improvisa da véspera, ou seja, não se define de um dia para o outro. Então, há uma programação estudada nos mínimos detalhes e antecipada de séculos, para que a ideia seja construída, comunicada e finalmente assimilada. Recebemos as notícias da terceira revelação, a doutrina dos espíritos, há 168 anos. E, todavia, estamos lutando para conhecer o beabá dessa mensagem de luz. Jesus, no sermão do cenáculo, fala claramente que sua mensagem não era completa e que outro consolador, o Espírito Verdade, viria complementar a mensagem divina que se iniciara com Moisés e fora aclarada e aperfeiçoada por ele, o governador planetário do orbe terrestre. Lembremos que a condição necessária para essa nova revelação foi estabelecida pelo Mestre nas transparentes palavras: se me amais, guardai os meus mandamentos. Significando que esse Consolador prometido viria somente quando os seres humanos tivessem, pelo menos, registrada a mensagem do Evangelho e estivessem dispostos a observá-lo, embora ainda não tão facilmente compreendida e praticada. Essa assimilação, certamente, deveria levar algum tempo, até porque as novas ideias não são assimiladas de pronto, exigindo séculos de vivência e transformação. Dessa forma, no limiar do século XIX, vemos uma forte movimentação nas ciências, na filosofia, na sociologia, na política e etc., que denota a busca de um anseio de abertura para novos patamares do pensamento e do conhecimento. Vamos verificar o movimento libertário que deu margem a grandes modificações no mundo político e social de então, que foi a Revolução Francesa, marcada pela queda da Bastilha, ocorrida em 14 de julho de 1789, em Paris, na França. Nesse período, diz-no Emmanuel, em A Caminho da Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, surge um dos enviados do alto, cuja grandiosa missão era unificar e preparar o ambiente para a chegada da nova revelação. Está lá no livro A Caminho da Luz, que surge um dos enviados do alto, que tinha uma missão, que era unificar e preparar o ambiente para a chegada da nova revelação. Seu nome, Napoleão Bonaparte. Mas que, cego pela vaidade e ambição, teve seus pensamentos dominados pela volúpia do poder, desviando-se do roteiro que tinha aceitado e se comprometido. Voltamos a 578A, que nós lemos ao início. Que consequências lhe advirão da sua falência? Aqueles que assumem uma missão e não dão conta? Terá que retomar a tarefa, essa punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Nessa mesma época, informa-nos Emmanuel também sobre a vinda do Espírito que assumiria a identidade de Allan Kardec.
Isso está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 22, A Revolução Francesa. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Humberto de Campos, pela psicografia também de nosso querido Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, descreve-nos essa assembleia, ocorrida na noite de 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores. Ele relata que legiões de espíritos sábios e benevolentes reúnem-se para marcar a entrada do novo século. E cita, entre outros, a presença de Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, São Vicente de Paula, Spinoza, Erasmo, Gutenberg, Galileu, Pascoal e Dante Alighieri. Em dado momento, à frente de um grupo de espíritos encarnados no planeta, temporariamente desdobrados de seus corpos físicos, está a figura de Napoleão Bonaparte, o qual é recebido por algum desses espíritos que o saúdam e o acolhem, quando, dos recantos do infinito, abre-se uma estrada de luz, pela qual descem como que estrelas que se transformam em figuras humanas nimbadas de luz celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que aureolasse de bênção o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava o cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Esse, o espírito que fora escolhido pelo planejamento divino, a abrir os caminhos da nova revelação consoladora, que faria da mensagem cristã, deturpada e relegada aos cultos exteriores ao longo dos séculos, agora revivificada e relembrada, restabelecendo todas as coisas. Allan Kardec surge novamente no cenário planetário. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascendo em Lyon aos 3 de outubro de 1804. Isso também está lá no A Caminho da Luz, no capítulo 22. Mas quem é esse espírito iluminado que veio nos trazer esse conhecimento da verdade? Em Mateus, no capítulo 17, 10 e 13, o evangelista nos relata que após a ocorrência da transfiguração no Monte Tabor, Jesus descia do monte com seus discípulos quando estes lhe perguntaram: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista.
Os apóstolos referiram-se à profecia feita por Malaquias, que dizia: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Vemos nas palavras de Jesus uma clara mensagem que o espírito Elias, que é considerado o mais poderoso dos profetas do Antigo Testamento, é João Batista, o maior profeta, aquele que foi o precursor do cristianismo e que voltava para anunciar a chegada do Messias, o maior enviado de Deus. Nessa mesma ocasião, o Divino Mestre, dando a conhecer a todos o grande Espírito que o precedera, como revelador da sua vinda, disse: João é um profeta, muito mais que profeta, porque é da sua pessoa que está escrito: Eis, aí envio ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Caibar Schutel, o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, afirma: na antiga dispensação, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispensação, João Batista é o maior. Na novíssima, Allan Kardec é o elevado bom senso, a sublimação da profecia em seu mais elevado nível. E conclui: Elias apelou para as águas e para o fogo, João para a água e para o sofrimento, Allan Kardec para o sentimento e para a razão. Mas os três são um mesmo espírito. Um fere e castiga, outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Com essa retumbante revelação feita pelo bandeirante do Espiritismo no Brasil, ajuda-nos, com sua análise precisa e consistente, a entender que esse espírito maravilhoso, que é Allan Kardec, caminha na estrada do Mestre há milênios e que está comprometido com a completude da sua missão, junto a nós, habitantes da Terra, nos seus diversos planos da vida. Muito bem entendido um aspecto apenas do planejamento divino, no tocante à implantação do amor no coração da humanidade. Trabalho esse de enormes proporções e que demanda infinita paciência e persistência dos espíritos abnegados à missão terrena de Allan Kardec. O professor Hipólite Leon Denis Arrivai ficou sabendo sobre o fenômeno das mesas girantes no ano de 1854, através do Sr. Fortier, que era um magnetizador e que lhe trazia as notícias de que não eram somente as pessoas que se podiam magnetizar, mas também mesas que giravam e se movimentavam livremente. De pronto, isso não causou nenhum espanto ao professor Rivail, pois que ele entendia que o fluido magnético, espécie de eletricidade, pode perfeitamente agir sobre objetos inertes e fazê-los movimentarem-se. Em outra situação, o Sr. Fortier informa o professor Rivail de que não se só podia magnetizar os objetos, como uma mesa, mas que essa também respondia às questões quando perguntada. E a isso ele respondeu: isto agora, repliquei ele, é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar
nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Razão acima de tudo. Mas em maio de 1855, Kardec teve o seu primeiro contato com o fenômeno em casa da senhora Praine Mazon, quando assistiu às mesas que se movimentaram e ensaiavam respostas. De forma muito rudimentar, através de uma cesta, Kardec percebeu que ali havia mais coisa do que um simples divertimento. Havia uma lei natural que não era conhecida, a qual dedicou o resto da sua vida para pesquisar, entender e estabelecer um corpo de doutrina. Kardec recebe a primeira revelação da sua missão no dia 30 de 4 de 1856, na casa do Sr. Rostand. E o espírito se manifesta utilizando-se do médium que movia uma cesta de bico, instrumento inicialmente usado para a obtenção das mensagens escritas. E no dia 12 de junho de 1856, por intermédio da senhorita Aline, o Espírito Verdade lhe fala sobre uma missão como codificador do Espiritismo. Kardec não percebia o que poderia justificar nele tal graça, quando tantos outros possuíam talento e qualidades que ele não reunia. E o Espírito Verdade confirmou o que alguns espíritos já haviam dito a ele, recomendando-lhe discrição se quisesse se sair bem. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir, advertiu. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Olha que mensagem profunda. O Espírito Verdade, além de dizer que ele tem que manter a discrição para conseguir se sair bem nessa missão, ele também pode falir. E se ele falir, teria outro. Seria seu substituto. Mas os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Daí em diante, não parou mais de pesquisar, estudar os fenômenos, cujas análises e conclusões associadas com mensagem recebida dos espíritos responsáveis pela nova revelação ficaram registrados na codificação espírita, que é composta pelos 5 livros básicos: o Livro dos Espíritos, 57, Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Também publicou outros livros e principalmente a Revista Espírita, de 1858 a 1869, e anos depois da sua desencarnação, veio à luz o livro Obras Póstumas. Estão aqui. Seu lema, pelo qual pautou seu trabalho, foi sempre observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. Ao tempo do seu contato inicial com as comunicações espíritas, foi informado pelo espírito Zéfiro, protetor da família Boudin, que ambos haviam vivido na Gália, atualmente região da França, no ano de 58 a.C., quando da invasão de Júlio César a toda aquela região. Informou-lhe que era um grande chefe druida, sacerdote do povo celta, e que seu nome, à época, era Allan Kardec.
nome que então assumiria para assinar toda a sua obra da codificação espírita, diferenciando da sua produção anterior como pensador, professor e pesquisador, no campo da pedagogia e da matemática, entre outras. Vemos que a divulgação da nova revelação veio ao longo do tempo sendo conduzida pelo mesmo Espírito, que assumiu a missão de construir a estrada que deveria levar-nos todos em direção de Deus, por meio dos conhecimentos adquiridos ao longo de séculos. A filosofia religiosa dos celtas era muito avançada. Eles acreditavam numa divindade única, não admitiam templos, suas cerimônias eram realizadas ao ar livre, nos campos e florestas, debaixo de grandes carvalhos. Acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas. Acreditavam ainda na existência de esferas espirituais, evolutivas e na proteção de seres superiores. Isso a 58 a.C., os celtas. Há várias outras informações da presença de Allan Kardec entre nós, com identidades diferentes. Por revelação mediúnica, ele viveu como Martin João Rus, que no dia 6/7/1415 foi queimado vivo em Constança, na Germânia, futura Alemanha. Célebre pensador, sacerdote e reformador tcheco, nascido no ano de 1369. Suas ideias libertadoras antecipam em quase um século a reforma proposta por Martinho Lutero em 1517, as quais confrontavam o poder papal e da Igreja Católica. Vemos, portanto, que uma tarefa, como é de iluminar o espírito humano para o caminho de ascensão para Deus, nunca foi uma tarefa fácil e que demandou a dedicação pessoal desse espírito de escola que, vivenciando experiências diversas, trouxe-nos o alento, a esperança e a consolação. Conforme a promessa deixada por Jesus, com revelação, a doutrina consoladora que surgiria por meio da inspiração do Espírito Verdade. Para encerrar essa pequena reflexão, vamos recorrer novamente à mediunidade de Chico Xavier e às informações trazidas por Humberto de Campos, espírito, que nos descreve o momento em que o mestre leonês retorna ao plano espiritual. Diz-nos Humberto de Campos que quando o corpo de Kardec ainda não havia baixado ao túmulo, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas. E, quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com a luz, que por sua vez era formada de expressões do o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo em que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, que vem felicitar-te
nos pórticos misteriosos da mortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficarão perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. E nós, espíritas, qual a nossa missão? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, o Espírito Erasto nos dá a resposta. Ide, pois, e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Queridos amigos, agradeço de coração a presença de cada um. Agradeço as boas vibrações e que possamos dar conta da nossa missão.